Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Hoje o Evangelho que nós vamos meditar, refletir é de Marcos 3, 7 e 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, do território de Tiro e Sidônia, foram até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não os comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas de todas as suas enfermidades, de tudo que sofriam e alguns males. Jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, hoje aqui o Evangelho nos chama a atenção que Jesus, ao sair da sinagoga, ele vai para regiões agora mais desertas, fora da cidade, regiões mais isoladas, mas mesmo assim Jesus, ao procurar esses lugares, muitas pessoas, quando sabiam que ele estava nesses lugares, o procuravam. Iam ao encontro de Jesus, porque sabiam que em Jesus eles poderiam encontrar aquilo que eles precisavam, que eles necessitavam. Seja de uma cura, de uma situação das suas vidas, de uma libertação de alguma possessão. Então, muitas pessoas, diz o Evangelho, que procuravam Jesus para que, primeiro, ouvir Jesus. E aqui diz a palavra, que Jesus pediu para os discípulos, que preparasse um espaço, para ele poder, assim, poder anunciar, pregar a palavra de Deus para essas pessoas. Você imagina uma multidão, Jesus sem instrumento de tecnologia como nós temos hoje, e ele fazer com que a sua voz chegue até essas pessoas. Então, tinha que encontrar maneiras para que a voz de Jesus fosse chegando. E acredito que aqueles mais próximos iam falando para os mais distantes, que não conseguiam ouvir. Então, era meio que um telefone sem fio. E é claro que muitas coisas, com certeza, que Jesus falava lá no final, chegavam às vezes não como exatamente Jesus tinha falado. Então, era meio que estamos aqui, os mais à frente, que ouvem melhor, vão transmitindo para os de trás. E assim, Jesus ele usava desses meios para assim tentar atingir o máximo possível de pessoas com seus ensinamentos. Porque Jesus ele entendia que a transformação da vida das pessoas passa pelo conhecimento, pelo entendimento, pela oportunidade de conhecer. Então Jesus ele veio também, primeiramente, para ensinar-nos qual é o caminho que nos leva para o céu. E Jesus, ao nos ensinar o caminho que nos leva para o céu, através dos seus ensinamentos, da sua pregação, ele, com isso, nos deixa a gente fazer esse caminho, Então é interessante que o Evangelho, ele não é podemos dizer assim, uma corrente que nos amordaça, que nos condiciona. Não, o Evangelho é um caminho apresentado para nós, um propósito de vida, mas com esse caminho que o Evangelho nos apresenta, cada um é convidado a fazer o seu caminho, cada um é convidado a fazer o seu processo. Então, Jesus ele veio nos ensinar esse caminho. Ainda ontem eu li um livro e é interessante, assim, o autor falava sobre uma pergunta que faziam a ele, sobre se existe só um caminho que leva para o céu, E ele deu um exemplo muito interessante. Ele disse assim que se eu sou um comerciante, ele falou assim, eu preciso levar um determinado produto em tal lugar. Tem um caminho, e lá onde
a pessoa que eu vou levar está aguardando lá esse produto que eu vou levar. E tem um caminho que, se eu subir pelo morro, subir o morro e descer, ele é mais perto, só que ele é mais difícil entre subir e descer o morro, principalmente quando você está carregado. E tem um outro caminho que ele é plano, que contorna o morro, só que ele é mais longo, ele é mais difícil. Só que quando eu chego lá, aquela pessoa que está esperando o produto que eu prometi que eu levava para ele não vai perguntar para mim qual é o caminho que eu fiz. Ele não vai querer saber qual é o caminho que eu fiz para chegar lá. Ele vai querer saber se o produto que ele pediu, que ele pagou, que ele está esperando, está ali tudo certinho. Então, interessante, eu pensando nisso, esse caminho também, a questão nossa também para chegarmos até Deus. Não importa, às vezes, o caminho por onde nós vamos, mas o importante é se nós vamos chegar lá ao objetivo, né? Porque você pode ir pelo morro ou pode ir contornando o morro. Então, o importante chegou aqui, Deus, quando nós chegarmos diante dele, o importante é se nós conseguirmos chegar diante dele. Por onde nós fomos e como nós fomos, aí, para ele não importa, o importante é conseguiram chegar aqui à meta, ao objetivo. Então isso é importante a gente também ter presente. E aqui justamente o Evangelho vem justamente nos ensinar que Jesus ele veio trazer esse ensinamento para que cada um possa fazer o seu caminho, a sua caminhada, para chegar até esse propósito que Jesus ele veio nos ensinar, trazer para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.